Presidente eleito Lula acerta com o MDB, o PSD e União Brasil e deve anunciar hoje a composição final da esplanada dos ministérios a partir de 2023. A gente tem mais informações com ela, que está ali acompanhando toda essa baboseira aiada de passagem de fim de ano, plugada na linha. Natália Paz, e antes de mais nada, você vai passar a virada do ano em Brasília, obviamente, porque trabalha no dia 1º, no dia da virada, no dia da posse, né, Natália? Bom dia. Oi, Carla, Sheila, muito bom dia para vocês e para quem está nos acompanhando. Não tem nem outra alternativa a não ser essa, passar a virada do ano aqui em Brasília, justamente porque no dia 31 eu também trabalho e no dia 1º todo mundo é preparado aqui na Band News FM Brasília para essa cobertura desde as primeiras horas da manhã dessa posse que vai acontecer no próximo domingo, viu, meninas? Força, tamo junto, viu? Tamo junto nessa. Prepare-se. Quem é que vai acompanhar essa cerimônia já como ministro? Hein, Nata? Não empossado propriamente, mas enfim, já anunciado como ministro. Carla, a gente pode inclusive lembrar aqui aos nossos ouvintes que nas últimas eleições, as mais recentes, essa é a primeira vez aí nos últimos 20 anos, a gente pode dizer assim, que essa esplanada dos ministérios não está fechada ainda às vésperas da eleição, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando anunciou a esplanada dele, já tinha esse fechamento aí dos nomes escolhidos 20 dias antes da posse. E Lula, da última vez que assumiu a presidência, 10 dias antes da posse, já tinha essa definição. Qual que é o roteiro previsto para hoje? Às 11 horas da manhã, o presidente eleito Lula vai fazer um anúncio no Centro Cultural Banco do Brasil, às vésperas da posse, justamente para anunciar esses 16 ministros que ainda faltam. Então, a expectativa de hoje é essa, esses ministros que vão assumir as pastas a partir de janeiro, e entre as expectativas, claro, está a oficialização da senadora Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Esse martelo entre ela e Lula foi batido na última terça-feira, mas nenhum dos dois se pronunciou até o momento. Só que a gente lembra que a Tebet faz parte da cota pessoal de indicações do Lula, do petista, e o MDB, que é o partido dela, quer ainda outros 2 ministérios. Ontem tivemos reunião para acertar isso. Hoje, então, Lula deve definir que Renan Filho será ministro dos Transportes pela cota do Senado Federal, e a bancada da Câmara do MDB indicou Jader Barbalho Filho para o Ministério das Cidades. Devemos ter esse anúncio hoje também. Nas negociações com o PDT, o presidente do partido, Carlos Lupe, deve comandar o Ministério da Previdência. Lembrando que até o momento já foram divulgados 21 nomes. Tivemos também acerto com o PSD. O Ministério da Agricultura deve ficar com o senador Carlos Fávaro. O Ministério de Minas e Energia está cotado e deverá ser indicado, anunciado hoje, o senador Alexandre Silveira, e o Ministério da Pesca deve aí contemplar também a bancada do PSD na Câmara e ser comandado pelo deputado André de Paula. Já para o União Brasil, a lista é composta pelos Ministérios de Integração e Desenvolvimento Regional, além do Turismo, lembrando também a expectativa de anúncio do nome de Marina Silva para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje, a partir das 11, 11h30, até porque Lula normalmente atrasa o início dessas coletivas, a gente deve ter o fechamento dessa esplanada para a posse que acontece no próximo domingo. Agora, a gente tem acompanhado nos últimos dias, né, a ânsia por ministérios por parte do MDB. Bom, nada diferente do que acontece historicamente no partido, né, Natália? O governo eleito vai conseguir dar conta dessa ânsia, entregando todas as pastas que eram desejadas pelo partido? Em princípio, sim, Sheila. Essa reunião de ontem ela foi justamente para acertar essas indicações, porque o MDB falou para Lula nesses últimos dias que Simone Tebet era uma escolha pessoal dele, da cota pessoal, que não entraria nessas indicações do partido. Então, o MDB, no fim, acabou brigando por 3 indicações. Além de Simone Tebet, nessa novela, se iria para algum ministério, qual ministério seria, se seria o planejamento, como está acordado, queria
teria, então, essas duas outras pastas dos transportes pela cota do Senado e das cidades pela cota da Câmara. Ontem essa reunião durou um pouco mais de 1 hora, inclusive com a participação de Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, e foi batido o martelo, já estava basicamente acertado, foi só para essa definição final, para esse aperto de mão final dos nomes de Renan Filho e Jader Barbalho Filho. Então esses dois nomes do MDB, de duas famílias, né, muito tradicionais, família de Renan Filho, a família Barbalho também, com a indicação de Jader Barbalho pai, né, indicando o Jader Barbalho Filho para assumir o Ministério das Cidades. Essas duas famílias tradicionais, elas voltam aí a aparecer em comandos importantes no governo e também tendo essa importância dentro do MDB. Então, o MDB que sai satisfeito com essas três pastas, e hoje a gente deve ter o anúncio oficializando Simone Tebet, Renan Filho, Jader Barbalho Filho, além também de outros nomes por outros partidos, como Marina Silva, Carlos Lupe e também nomes do União Brasil e do PSD. Mudando um pouquinho de tema, mudando um pouco de assunto, Natália, se você não tiver apuração, pode xingar ao vivo no ar, tá? Só não use palavrão muito pesado. Mas eu queria saber sobre a viagem de Jair Bolsonaro. Está marcada para amanhã, né? O embarque para os Estados Unidos. Uma comitiva já foi para os Estados Unidos para preparar justamente essa chegada. E aí muitos dos nossos ouvintes estão perguntando aqui quem é que embarca amanhã? Se é só Jair Bolsonaro, se ele vai acompanhado de familiares, né? Quem é que vai exatamente para os Estados Unidos? E eles devem passar a virada do ano lá em Orlando, certo? Essa é a pergunta de milhões, a gente pode dizer, viu, Carla? Porque até o momento, por parte da Presidência da República, não tem nem confirmação de que Jair Bolsonaro vá realmente viajar. É tudo a apuração de bastidor. Na última terça-feira, um avião da Força Aérea Brasileira já decolou aqui de Brasília rumo aos Estados Unidos. Foi já para Orlando para preparar essa viagem do presidente Jair Bolsonaro. Uma pessoa do Gabinete de Segurança Institucional foi designada para isso, para ir na frente, para preparar, então, a chegada de Bolsonaro. E a expectativa, ontem ele acabou até afirmando para colegas de imprensa que não viajaria ontem, mas não descartou essa viagem nos próximos dias, nas próximas semanas. A apuração é de que ele deve viajar até amanhã, sim, para Orlando, deve ir acompanhado de alguns assessores, porque a gente lembra que nessa mesma semana, que estamos agora, a última do ano, ele nomeou 8 assessores que ele tem direito como presidente da República, se tornando o ex-presidente da República, e alguns desses assessores devem sim acompanhar ele. A pergunta é se Michele Bolsonaro vai acompanhar Bolsonaro. Até o momento não tem confirmação, inclusive rumores de que ele deverá ir sozinho e que ela deverá permanecer aqui em Brasília. Independentemente de Michele Bolsonaro, caso essa viagem de Jair Bolsonaro realmente aconteça, ele não vai participar da posse no domingo, na posse do presidente eleito Lula, e fica o questionamento também sobre quem vai passar a faixa presidencial a Lula. Na Constituição, não tem uma regra dizendo que o presidente em exercício, o atual presidente, é obrigado a passar a faixa ao presidente eleito, mas é uma questão ali de política, né? Inclusive para não ficar feio aí para o presidente Jair Bolsonaro, mas agora então temos algumas opções. A primeira seria o vice-presidente Hamilton Mourão, que também já disse inúmeras vezes que não vai passar a faixa a Lula. Uma outra opção seria o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já se colocaram à disposição para cumprir esse protocolo da passagem de faixa. E também uma outra opção que, inclusive, agrada o grupo mais próximo ali, interlocutores do presidente eleito Lula, que seria criar um grupo diverso, com diversas pessoas, com várias pessoas diferentes, para mostrar essa diversidade da população brasileira, esse grupo que subiria a rampa do Palácio do Planalto para transmitir, então, a faixa presidencial. Mas nem isso e nem a questão sobre o carro de Lula no domingo está definido ainda, se ele vai usar o carro presidencial, o Rolls Royce, ou se ele vai usar um carro blindado numa espécie de papa móvel, levando em consideração os últimos acontecimentos aqui em Brasília, até com a descoberta perto do aeroporto de um artefato explosivo. Então, tudo isso ainda está em definição. A gente vai trazendo aí essas novidades ao longo do dia, porque a posse no domingo, e claro, até lá a gente deve ter uma definição por parte do governo eleito e também sobre a viagem de Bolsonaro. Perfeito. Natália, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Mais tarde a gente volta a conversar, combinado? Até mais, meninas.